Santo, sobre o que é viver todas essas fases que vocês passaram, experimentar o amor de Deus, ser consciente do que vem a ser o pecado, saber que Jesus Cristo é o Salvador, isso nos levar a uma fé verdadeira e uma conversão, que vai fazer com que Jesus seja o Senhor da nossa vida, passar por uma cura interior, ser batizado no Espírito Santo e depois, viver uma vida em comunidade, cujo tema é o tema dessa pregação, que é comunidade e a vida de amor entre os irmãos. Padre Pio tinha o lema de ordenação sacerdotal que dizia: contigo eu seja para o mundo, caminho, verdade e vida, e para ti, um sacerdote santo, uma vítima perfeita. Contigo eu seja para o mundo, caminho, verdade e vida, e para ti, um sacerdote santo, uma vítima perfeita. Nós possamos repetir, só que nós não somos sacerdote, então nós vamos dizer: quem é servo vai dizer servo, quem é coordenador vai dizer coordenador, vai dizer uma vítima perfeita, pois o que o mundo espera de nós é que sejamos de fato vítimas perfeitas. Contigo eu seja para o mundo, caminho, verdade e vida, e para ti, ordenador santo, vítima perfeita. Vamos repetir mais uma vez: contigo eu seja para o mundo, caminho, verdade e vida, e para ti, ordenador santo, vítima perfeita. Meus amados irmãos, nós vamos refletir sobre o contexto da experiência que esse amado sacerdote de uns tempos atuais vem nos dizer. Nós vamos ver a profundidade de tudo isso que ele disse e como que isso tem a ver com o tema dessa pregação agora, que vai falar sobre a vida em comunidade, sobre o nosso relacionamento em comunidade. Mas eu queria dizer para você que você precisa ter diante de Deus uma noção muito grande do que vem a ser o projeto de Deus, pois a humanidade tem uma certa dificuldade e o mundo vai, Vandervan, de pouco a pouco, tirando do nosso coração a percepção do que vem a ser a vontade de Deus para a humanidade. Sabe, um grande perigo que nós corremos é de nós acharmos que tudo está normal, que tudo é normal, que a comunidade está boa desse jeito, mas o que o Senhor quer colocar no meu coração e no seu coração é aquilo que a palavra escrita por Paulo dizia: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Queria dizer para você: não deixe que o mundo te nivele por baixo, pois o mundo tem nivelado as pessoas por baixo. Nós vivemos tempos onde a comunidade, aquilo que vem a ser a comunidade, está nivelado por baixo. As pessoas são niveladas por baixo. As pessoas já perderam a perspectiva do que é a consequência do batismo do Espírito Santo, que vocês viam o Ricardo pregando aqui. Qual que eram todas as consequências disso? Então quem está com a palavra aí, pega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Enquanto vocês procuram, para quem não me conhece, meu nome é Júnior, sou da cidade de Bom Sucesso, estou coordenador do Ministério Jovem da Diocese de Oliveira. Está aqui comigo o Jonathan, Daiane, Charles, a minha noiva, a mais linda de todos que está aqui, a Rene. É uma grande alegria para a gente vir aqui mais uma vez em Cristais, partilhar com vocês a poderosa palavra de Deus. Queria dizer para vocês, quem que trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia bem lá em cima, fala assim: eu estou armado. Agora quem não trouxe, levanta a mão e fala assim comigo: eu estou perdido. Então levanta para mim ver. Quem trouxe, levanta a Bíblia assim em cima, lá no alto assim, fala: eu estou armado. Agora quem não trouxe, não precisa ficar com vergonha não, pode levantar sua mão e falar assim: eu estou perdido. Meus amados, a Bíblia é como se fosse um revólver poderoso. Ele é um revólver calibre 73, ele tem 2 canos e cano duplo. E quando nós carregamos a Bíblia, e quando nós pregamos a Bíblia sob a unção do Espírito Santo, ela sai uma bala ali que é capaz de destronar todos os tronos, inclusive os mais dispersos que estão mexendo no celular, a hora que vai mexer no celular. Porque a hora de ouvir a palavra de Deus é a hora de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um presente, então nós precisamos degustar isso aqui. Pois no nosso tempo, todo mundo conhece, vê falar da Bíblia. É um tempo onde a palavra é pregada para tudo enquanto
vai ter de fato uma vida de comunidade. Vocês acharam aí? Atos 2, 42. Presta bastante atenção aos desarmados aí, cuidado. Eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna. Vai prestando atenção nos detalhes, na fração do pão e nas orações. Apossava de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava um número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, nós vemos no contexto onde a renovação carismática católica no mundo trouxe para a igreja esse presente de nós vivermos esse Pentecoste, essa experiência diferente, a ponto de muitos de vocês que estão aqui, antes de ter ido no grupo de oração, vocês iam na missa e comungavam, não é verdade? Mas depois que vocês passaram no grupo de oração, vocês passaram a ir na missa e receber Jesus. E parece que é a mesma coisa, mas não é. O Jesus é o mesmo, mas você não é a mesma pessoa. Mudou algo, a ponto de você ter uma atitude na sua vida, e você vivia uma vida de um jeito, e andava de um jeito, e depois que você passou pelo grupo de oração, que você foi no encontro, você passou por uma experiência, você percebeu que não era bem assim do jeito que você pensava, que não era assim um Jesus tão distante, que ele está vivo, que não era uma igreja tão fria como você pensava, que ela está mais quente do que nunca, que ela é uma chapa fervendo, que quem se esfriou foi os homens, mas que a igreja una santa católica fundada por nosso Senhor Jesus Cristo continuava nesse fervor. E se o grupo de oração venha dado esse fervor, era para nós vivermos o que está na palavra. Numa pergunta que fica para nós, nosso grupo de oração, a cidade de Cristais, o povo aqui reunido, vive o que está escrito nessa palavra? Sim ou não? Sim ou não? Uma resposta. Vive mesmo? Vocês prestaram atenção? Olha o que aconteceu. Eles receberam o Espírito Santo, eles eram perseverantes em ouvir. Todos são perseverantes? Uai, mas não recebeu o Espírito Santo? Olha assim, eles ensinavam, eles ouviam os ensinamentos dos apóstolos, eles viviam em comunhão fraterna. A comunhão fraterna acontece mesmo nas orações, na fração do pão. A consequência de Pentecoste de fato acontece na sua vida. Você recebeu o Espírito Santo e isso acontece na sua vida mesmo? Você é perseverante? Talvez muitos aqui sejam perseverantes, mas quantas pessoas ficou para trás? Quantas pessoas já passou no seu grupo de oração e que não vem mais? O que aconteceu com eles? O que será que aconteceu? Será que nós vivemos essa comunidade de perseverança mesmo? Ou uma comunidade que nos tornou egoísta? Nós precisamos pensar muito bem na forma com a qual nós evangelizamos, porque muitas pessoas podem ficar para trás e nós vamos cantar no grupo de oração, né, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e quando nós saímos para a rua, que os nossos irmãos estão na miséria e nem sabem o que dizer para nós, nós cantamos, tô nem aí, sem saber. Então quando você está no grupo de oração, você está lá, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, mas quando você sai, você segue a sua caminhada em direção a Jesus, e você não está nem aí com quem fica. Eu queria dizer para você, se você vem buscar Jesus por causa da paz, você está buscando no lugar errado, porque depois que eu encontrei a paz, nunca mais eu tive paz na minha vida.
Tem muita gente buscando uma paz de sossego, mas depois que você encontra a paz, você está ferrado, viu? Você está ferrado porque você não tem paz, porque Jesus nos tira a paz, e nunca nós podemos deitar e achar que está bom. Ah, mas o grupo de oração está bom, a comunidade que Deus sonhou que está bom, porque não está. Enquanto houver nessa cidade um jovem que se droga, enquanto houver uma pessoa que suicida, enquanto houver um marido que trai a esposa, enquanto houver um filho que desrespeita a mãe, enquanto houver uma pessoa que não tem expectativa de viver, nós não podemos nos calar e nós não podemos pensar que nós somos perseverantes, porque nós somos covardes e não fizemos nada ainda. Receber o Espírito Santo nos leva a pôr a mão na massa, a saber o que aconteceu. Esse dia eu estava conversando com o David, contando para ele que um pregador estava me contando que foi pregar num outro estado, e ele disse: cheguei lá, não tinha nada para fazer. Eu falei: vou fazer uma visita, me passem o nome dos ex-servos. E ele fez uma visita na casa dos ex-servos, e ele chegou num servo que não tinha 3 anos que não ia mais no grupo de oração, já tinha 3 anos que tinha deixado, e chegou lá e falou assim: olha, eu sou da renovação. Ele falou: mas você é da renovação? Uai, mas tem 3 anos que eu deixei a renovação, eu estou passando por problema financeiro, por problema familiar, com doença da minha mãe, e nunca ninguém aqui da minha cidade veio atrás de mim, e você veio? Será que nós somos perseverantes mesmo? Será que a palavra de Atos 2 ela acontece na nossa vida mesmo? Depois de tudo que vocês viram, que preocupação que nós temos? Vocês sabem o que significa comunidade? Comunidade vem da palavra comum, unidade, ou seja, comum, união. Você tem tudo em comum e unido. Mas então nós vamos pensar assim: ah, tá certo, então se eu tenho o pão sobrando, eu vou dar o pão para quem está passando fome, correto. Se eu tenho o alimento sobrando, eu vou dar para quem está precisando. Eu vou fazer uma cesta básica no Natal e no resto do ano eu deixo eles passar fome, não é verdade? É isso que acontece aí. Dezembro todo mundo leva para o povo passar fome, o resto do ano deixa eles que se foda. Você é muito caridoso, viu? Você está de parabéns, você vai ganhar uma moedinha lá para o céu. Ele que se perca. Aí eu vejo alguém que passa uma necessidade, eu ajudo, certo? Nós olhamos na área material, correto? Mas e na área espiritual? Opa! O David é um cara cheio do Espírito Santo. Ele é um cara que adquiriu a consciência de estar no grupo de oração, conseguiu a consciência de que ele precisa estar sempre cheio. Mas existe um coitado lá na rua que ele está mendigando o Espírito Santo. E se nós não lhe dermos, nós também estamos deixando de ser fiel na fração do pão. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu prego, se Deus me deu o dom de pregar, e se eu me negar a falar de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu estou deixando de viver a fração do pão, estou deixando de viver em comunidade. Nós não temos tudo em comum. Por que uma equipe tem o Espírito Santo, que até voa, e que faz oração que o povo fica igual aquela música sertaneja lá, fica rebolando no chão igual o Paulo Matadeira? Por que tem, na hora que a oração vem, o Espírito Santo arrebenta a boca do balão e o povo está para chorar? Você tem até que tirar uns para fora, senão os outros ficam assustados. Tem uns que ficam parecendo aqueles bagos africanos, que regalam o olho assim, fica só olhando assim, igual o bago africano, e aquele trem pegando fogo enquanto tem gente morrendo. Enquanto tem gente morrendo, isso é comunidade, gente? Isso ainda não é comunidade. Nós precisamos avançar do em alto. Me lembro sempre do Papa João Paulo quando dizia do em alto. Faze-te ao largo, avança para as águas mais profundas. Se você é servo, tem 10 anos que você vem na caminhada, e suponhamos, você toca violão, você dá só dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, você é um péssimo tocador de violão. Já era tempo de você pôr umas dissonâncias, de pôr umas notas diferentes. Se você é um servo que reza para os outros, ou é que é da intercessão, e a vida inteira você reza o ofício Nossa Senhora, o ofício Nossa Senhora, o terço, o ofício Nossa Senhora, me desculpa, mas você é muito ruim, porque já se passaram muito tempo, você precisava ter se aprimorado, porque o amor ao irmão nos faz pensar no que nós podemos dar ao outro. Quando nos chama para pregar, enquanto chama eu para me pregar aqui, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quando Deus me encabe de pregar uma palavra
de passar a vontade de Deus, eu tenho que me ater à oração, eu tenho que viver o que eu vou pregar, porque do contrário eu sou um hipócrita, um sepulcro caiado, e eu tenho que me ater aos estudos para me aprofundar no que eu vou falar, porque do contrário eu vou ficar julgando papinho com um povo que tem vontade de alimento sólido, que é a palavra de Deus, de escutar a verdade da palavra de Deus. E aí nós vemos no Evangelho maquiado. Então é uma responsabilidade partilhar aquilo que Deus nos deu, porque do contrário nós não vivemos em comum unidade. Nós vivemos num tempo, eu não sei se quem pregou sobre o pecado, mas isso influencia na comunidade, porque a função de Jesus, Deus nos chama a viver a comunidade. Nós vivemos um tempo no qual um tal de relativismo entrou dentro da igreja, e o Papa Bento XVI, antes de ser eleito Papa, fez um discurso duríssimo em relação à igreja e o relativismo, a ponto dos cardeais pensarem que ele nem poderia mais ser eleito Papa, porque ele foi duro ao dizer sobre o relativismo. Todas as chances acreditavam, antes do conclave, que eles tinham julgado, devido a ter pregado o relativismo, julgado todas as chances de ser eleito Papa quando João Paulo II morreu. E eu queria te dizer que um dos fenômenos que acontece dentro do nosso grupo de oração, que atrapalha a nossa vida de comunidade, que atrapalha a nossa vida de amor, se chama relativismo. Agora as coisas se tornaram comum. Nós até tínhamos, Paulo, uma visão do que é o reino de Deus. Nós até falávamos no Pai Nosso, Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós tínhamos até aquele fenômeno da utopia, de pensar num mundo diferente, mas as coisas foram acontecendo e você viu que não é bem assim. E o servo, ele fez aquela experiência, foi no PHM, saiu naquela empolgação e viu, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer alguma coisa, e de repente você viu que os jovens continuam se drogando, que os servos continuam se esfriando, que a igreja, embora ela seja santa, ela é pecadora, porque é constituída de homens pecadores como eu e você. E você foi vendo o ritmo das pessoas ao fazer, e você viu que o negócio não era bem assim. E o que aconteceu com você? A sua fé ficou relativizada, e você que estava tão quente ficou frio. Gente, quem tem pouco tempo que vai no grupo de oração, que levanta a mão. 1 ano, 2 anos é pouco tempo ainda. Quem tem 2 anos de grupo de oração, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Se você tem uma pessoa aí do lado aí que tem 2 anos de grupo de oração com a mão levantada, quem está do lado vai virar para essa pessoa e vai falar assim: você é um cristão palha. Fala para essa pessoa que está do lado: você é um cristão palha. Quase palhaço, viu? Mas você é um cristão palha. Agora quem tem mais de 2 anos, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, sim, que preguiça é essa? Agora você vai virar para quem tem mais de 2 anos e falar assim: e você é um cristão carvão. E você é um cristão carvão. Fala para essa pessoa: ô glória! Aí a glória! Se a gente, o pregador, parar de proclamar o oráculo de Deus, eu tenho que soltar foguete aí, porque se nós nos calarmos, as pedras serão. Meus amados, por que eu estou falando isso para vocês? Porque os palha têm uma responsabilidade muito grande na comunidade. Os palha, o que acontece com a palha? Você risca com isqueiro, a palha pega fogo no instantinho. Só que a palha, ela tem um fenômeno chamado eu apago também de qualquer hora para hora. Num instantinho o cara está no fogo, o sujeito está no auge. Ele está no espírito, ele faz igual o Padre Pio quando entrar para celebrar a missa. Ele anda até pisando na cabeça dos outros por cima, se flutuando. Mas, na hora que ele vê aquela menina lá na frente, lá cantando lá, ele vê que a menina deu um erro e fala assim: não vou mais, não quero mais. Tem até uma música, né? Não quero não, posso não. O cristão palha não deixa não. E ele não vai mais. E tem o cristão carvão, que é essa zanta que está do seu lado, ele tem mais tempo, que um dia já foi pai, mas
tempo passou, esse sujeito amadureceu e que é capaz de pegar fogo muito devagar. Devagarinho, você tem chuchando fogo, você vai chuchando fogo, e chucha fogo, e o bicho continua apagado. O bicho sofreu muito, ele foi tendo decepção, e viu que o trem não era fácil assim, e que seguir Jesus não é só aquele momento de chorar, de espernear, de rebolar igual coca matadeira, não foi. Ele foi vendo que o buraco era mais embaixo. E aí ele foi vendo o relativismo, foi chegando, e foi vendo erro de padre, erro de bispo, erro de coordenador, frieza de coordenador sem discernimento, líder sem discernimento, pessoa sem unção, um povo que não reza, um povo que não jejua. E ele, o que aconteceu? Estou apagado. Ele fez igual o cigarro, falou com o homem: você me acende hoje que eu te apago amanhã. O cara está apagado. Qual que é a função da palha? Acender o carvão na comunidade. Acender o carvão. Então, se vocês começaram há pouco tempo, vocês têm a função de acender o carvão. Qual que é a função do carvão? Manter a palha acesa. Porque se a palha ficar do lado do carvão, vou dizer uma coisa bonita para vocês: ela pode cantar só por ti, Jesus, quero me consumir. E na comunidade tem que ser assim. Na comunidade tem que ser assim. Os jovens que estão chegando, eles são, sem dúvida nenhuma, um impulso para os mais velhos saírem do lugar. Porque os mais velhos, infelizmente, não era para ser assim, mas muitos se acomodaram. Já se tornou insensível do outro. Morreu mais um, tanto faz. Mais um deixou de ir no grupo de oração. Agora tem 50, nós tem 100. Nós lidamos agora é com número, não é com alma. Nós lidamos com alma. E Jesus disse: ide atrás da ovelha que está perdida. Ide Israel em todos os confins da terra. Cuidado, viu? Os que estão carvão aí. Vocês vão achar que vocês já tinham muito fogo, que vocês têm muita experiência, que vocês engoliu e fez lá a televisão de cachorro com o Espírito Santo, onde os cachorros ficam tudo olhando o frango rodando assim, ó, e pensar que vocês é dono do Espírito Santo e não ver que vocês estão esfriando. Sabe outro tipo de cristão que tem na comunidade? Se chama cristão bombeiro. Ele é especialista em apagar o fogo do outro. Isso é um perigo. Nossa comunidade não pode ter cristão bombeiro. Dá uma tristeza, graças a Deus. Fazer um elogio à coordenação de cristais, né? O Celso foi, o David está assumindo aí. Bendito seja Deus, mas tem cidade aí, gente, que os coordenadores matam a gente de raiva. Porque os meninos não vão pela primeira vez, aí chega naquele fogo, aí quando vê já tem um lá, eu estou te esperando. Pode vir. Mas tem essa ideia nova, não, isso não funciona. Mas isso aqui hoje, não precisa fazer alguma coisa pro jovem drogado, não tem jeito não. Mas não quer separar não. E apaga o fogo do sujeito. Isso é um crime, isso é assassinato, isso é matar a alma, isso é matar o sonho. Pelo amor de Deus, seus carvão, cria fogo e vai assar o chifronildo na churrasqueira de nosso Senhor Jesus Cristo com fogo. O certo da comunidade é ter que pegar a cruz é o espeto. A cruz é o espeto, você põe o chifronildo na cruz e vai rodando. Você vai salgando com o sal dentro e vai jogando água. Quando vai churrasco, você não joga água dentro, você vai jogando água dentro. E lá embaixo tem a palha. O fogo começa a apagar, o que você faz? Joga a palha, fogo. Aí junta essa turma mais nova e vai caindo no fogo. O chifroninho está ferrado, Jesus. E aqui só o incenso subindo. E aqui o que acontece? Quando ele começa a mexer muito, você pega o terço. Dá uma chicotada nele e fala: sujeiga a chifroninho. A comunidade tem que ser assim, mas os servos na comunidade se esfriaram. Tem um servo, fala a verdade, gente. Se você passa a perder, você tem espírito. Parece que ele vem demorar na nossa região tropical. Eu moro num país tropical. A pessoa, você pensa, eu moro na Antártida. Ele é igual cerveja geladinho. Você espia, dá constipação de tão frio. Meu Deus! Nós não podemos, nós temos que chegar no equilíbrio de sermos servos ousados.
justa, de um mundo melhor. Gente, se nós que somos cristãos não tivermos esperança, me responde, quem vai ter esperança? Quem? Se nós que comungamos o corpo e sangue de Cristo vivemos uma vida acomodada, acomodadíssima, uma vergonha. Gosto de falar sobre isso, nós falamos sempre sobre isso e precisamos falar. Uma vergonha para a nossa geração, porque nunca foi tão fácil anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E quem dizer o contrário, porque é frouxo, medíocre e está muito longe do reino de Deus. Nunca foi tão fácil. Eu fico imaginando, gente, como é que São Pedro, sem um recurso nenhum, não tinha uma caixa de som, não tinha um microfone, não tinha nada, numa pregação converteu 5.000 pessoas. Como dizia o Padre Leão, tem padre aí, tem pregador que faz 5.000 pregação e converteu. Como que acontecia isso? Quando eu estou cansado na vida corrida, que eu tenho que ir para um lugar, igual ontem eu vim de Carmópolis correndo de madrugada para poder vir para cá, eu me lembro de São Paulo, no lombo do jumento. Eu falo, glória a Jesus Cristo, bendito seja Deus. Tinha de atravessar uma região pequena, era dias. Lendo o Evangelho Apócrifo da Virgem Maria, eu estava estudando o sofrimento de Maria, e Maria vai relatando a São João o sofrimento que ela passou, e ela dizendo no Evangelho Apócrifo, dizendo o seguinte: nós viajamos 7 dias para sair de Nazaré até Belém, e eu com o neném praticamente para nascer no lombo do jumento. Eu cheguei naquele lugar, estava tudo sujo de cocô, a cidade estava cheia, porque muitas pessoas eram de Belém, então todos tinham de ir lá para poder assinar no recenseamento, para poder pagar imposto para o imperador da época. Então nós não tínhamos casa mais para ficar, não tinha um lugar para nos acolher. O único lugar que nós achamos era um lugar lá onde ficavam as vacas, e lá estava tudo sujo, e ainda o dono de lá nos expulsou de lá. E nós vemos hoje, gente, tem lugar aí, daqui eu posso falar, nesses lugares não posso, que é proibido os participantes dormir no chão. Esse é o fim da picada. Tem cidade aí, por sinal, me deixou triste pra caramba saber disso, que vai ficar com de oração um mês de férias. Agora, os carismáticos têm que tirar as férias, correto? E o capeta está fazendo hora extra e matando seu pai, seu irmão, seu filho, seu vizinho, e daqui uns dias vai matar você. Gente, comunidade é nós sair da insensibilidade, é o ver a dor do outro. Queria dizer para você, nunca nós teremos paz nesse mundo, gente. Nunca. Nós não podemos nos ajeitar e falar, mas esse mundo está bom, porque não dá. Nós não estamos satisfeitos com esse mundo. Gente, vai lá no Oriente Médio e faz lá uma lei, igual as que está aprovando aí. Casa um com homem, mulher com mulher, daqui um dia casa a mulher com o filho com a mãe, o filho com o cachorro com a galinha, e vai misturando aquela coiseira tudo. Faz essas leis lá, para ver se eles não tomam um tiro na cara. Com o perdão da palavra, gente, chega aqui nos cristãos do Brasil, eles fazem cocô dentro da nossa boca. E os cristãos não falam nada, inclusive os carismáticos. Ele está tudo anestesiado. Sabe como é que o capeta canta? Você lembra uma música antiga que tinha aí um funk antigo, há uns 10 anos atrás, canta assim, ele canta, isso é sério, tá dominado, tá tudo dominado, tá dominado, tá tudo dominado, e as nossas comunidades de fato estão dominadas, talvez o nosso geração está dominado, talvez a nossa vida está dominada, talvez o nosso jeito de ser servo está dominado pelo capeta, com perdão da palavra, mas é verdade. Insensibilidade. Temos a capacidade de sentir o sofrimento do outro. Nós só vamos dar o grito o dia que eles matar alguém na nossa casa. Enquanto isso não acontecer, está tudo bem. O dia que pontar um traficante e matar seu irmão, matar sua mãe, matar seu pai, matar seu filho, aí você vai pensar, opa, eu preciso viver diferente. Eu não posso ser um carvão apagado, eu preciso pegar o fogo desses meninos que estão começando agora mesmo. Ou então você vê que é uma palha, opa, eu preciso me achegar para quem tem mais experiência, porque eles viveram mais, eles estudaram mais, eles passaram por mais dificuldade na vida, então eu vou ficar perto deles, porque eles vão sustentar o fogo. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Comunidade.